um alvo supremo, tendo um alvo supremo, o alvo que é Cristo em nós, a esperança da glória. O alvo é Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, carta aos Hebreus, de autor desconhecido, no capítulo 12. E deixa a sua Bíblia aí aberta. Me dá um pouquinho de retorno aqui e dá um pouquinho só de agudo, que está muito bum, bum, bum. Como disse a irmã Tânia, muito bem, deixa a gente rouco este microfone. Tome, é só eu troco já pelo outro. Não, vai arrumar isso. Deixa a sua Bíblia aberta e o seu coração também. Feche seus olhos. O doce Espírito de Deus está aqui. É tão bom chegar no meio de uma reunião, de um culto, e já encontrar uma atmosfera de adoração. Perceber a presença do Mestre no lugar. Ah, como é bom quando o nosso louvor e a nossa adoração atrai a presença do Senhor. E nós sabemos que não é uma reunião piedosa, é um culto ao Senhor que está presente no meio da sua igreja. Ele disse que estaria, e Ele é fiel, Ele cumpre a palavra, Ele está presente no nosso meio. Amado Deus, nosso coração tem fome da Tua presença. Nosso coração tem sede da Tua presença, como a terra seca e árida clama pelas águas, as chuvas. O nosso ser deseja a Tua presença mais e mais. E nesta hora, Senhor, quando nós continuaremos mergulhando na Tua palavra, continuaremos, ó Deus, bebendo desta fonte de água limpa, de água cristalina, que é a fonte do trono, que é a Tua palavra. Tira o véu dos nossos olhos, dá-nos espírito de revelação, dá-nos entendimento, Senhor. Nós não queremos encher a mente de informação, queremos ser confrontados pela Tua palavra, queremos ser transformados pelo poder que opera através dela. Que este livro sagrado não seja apenas tinta e papel, que seja vida, vida transformadora, vida, Senhor, que traz vida onde há morte, que traz cura onde há doença, que traz luz onde há trevas. Penetra com a luz da Tua palavra nas áreas mais escuras do nosso ser, traz luz às áreas mais obscuras da nossa alma, Deus, e faz-nos viver a realidade de quem somos em Cristo Jesus. Senhor, toma nossa mente e nosso coração nas Tuas mãos. Trazemos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Trazemos a nossa mente e o nosso coração cativos à obediência de Cristo Jesus. Sujeitamos as nossas emoções a Ele, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga: eu sou um espírito, eu possuo uma alma, eu moro num corpo. Aqui está uma coisa que nós temos que repetir, não para encher a nossa mente, mas para estabelecer alvos na nossa história. Repito, tomando um gancho da palavra do André: quem não sabe para onde vai não chega a lugar nenhum. E nós temos sabido da parte do Senhor para onde Deus quer nos levar. Ele quer que nós nos pareçamos com Jesus Cristo de Nazaré. Só há um modelo para a igreja, só há um padrão para a igreja. Não há dois modelos. Você pode fazer parte de qualquer grupo que seja. Você pode ser batista, presbiteriano, metodista, anglicano, pentecostal, neopentecostal. Você pode ter o rótulo que for. Você pode ser o seu culto animadinho, mais quietinho, cheio de fogo, sem fogo nenhum. Mas só tem um alvo para você, para todos nós: Jesus Cristo manifesto na nossa vida. As armas que você vai usar eu não sei. A maneira que você vai trazer esta realidade para a sua vida, aí é uma particularidade sua com o Senhor. Agora você não pode estabelecer outro alvo. Você não tem o direito de colocar diante de você outra coisa. Porque se você fizer, você erra o caminho. Se você colocar outro alvo diante de você que não seja Cristo, você tomará um caminho que nunca lhe levará ao que Deus tem para a sua vida. Ele é o modelo. E quando neste modelo, irmãos, é óbvio, a minha salvação, o novo nascimento é um ato imediato. Eu nasci de novo. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criação. Não está se transformando numa nova criação, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Pastor, quem eu sou aos olhos de Deus? Um filho de Deus, como foi Jesus de Nazaré, gerado no ventre de Maria. O pecado não tem mais domínio sobre o seu espírito. Amém, queridos?
O pecado não domina você, o pecado não é o seu patrão, o diabo não é o seu patrão. Você foi tirado definitivamente do reino das trevas e levado ao reino do Filho do seu amor. Nele você tem redenção, nele você tem perdão para os seus pecados. Não tem nenhuma condenação mais para você. Aleluia! Só que você não é apenas o seu espírito. Você possui uma alma. E com esta alma você se relaciona com as pessoas. Com esta alma você se relaciona com Deus. Com esta alma você se relaciona com você. Com esta alma você vive a vida cristã aqui nesta terra. Não é assim? E aí entra o nosso trabalhar agora. Vamos trabalhar para quê? Para restaurar a nossa alma. E aí eu tenho que ter um modelo. O meu modelo de natureza é Cristo, mas já aconteceu. Ele é o grão de trigo que caiu na terra, morreu e produziu muitos frutos. A natureza que eu carrego é a natureza do Filho de Deus. Por isso que eu também sou filho de Deus. Por isso que João, capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos. Não serão feitos, eles foram feitos. Você recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Você foi feito um filho do Deus Todo-Poderoso. Do jeito que o Pai disse de Jesus, este é o meu filho muito amado, no dia que você nasceu de novo, o Pai também disse de você, este é meu filho, esta é a minha filha, muito amada, no qual eu me comprazo. Aleluia! Isso é maravilhoso demais. Aí eu tenho agora um modelo diante de mim. Eu tenho um alvo diante de mim. Eu tenho alguém em quem eu me espelho. Jesus. Porque Ele é o único que cumpriu todo o processo. Ele é o único que chegou lá. Ele é o único que morreu. André disse que nós vamos morrer. Eu jogo para lá, né? Mas assim, eu vou ser arrebatado. Mas se não chegar a tempo, né? Não der tempo, a gente vai morrer. Mas ninguém morreu aqui ainda. Eu espero que não tenha morto aqui não, né? Ele ressuscitou, ninguém aqui ainda teve essa experiência. Ele subiu ao céu, ele recebeu um corpo glorioso, ele está sentado à direita de Deus Pai. Tudo isso acontecerá com todos nós que cremos em Jesus Cristo. Mas por enquanto só ele cumpriu todo o processo. Por isso só ele é o meu modelo. Eu não posso ter como modelo de chegada alguém que não chegou ainda. Eu não posso ter como modelo de vitória alguém que não venceu ainda. Eu não posso ter como modelo de vitória alguém que está concorrendo juntamente comigo, que está correndo junto comigo. Não tem sentido. Eu só posso ter como modelo de vitória aquele que já venceu. Eu só posso ter como modelo do final da minha vida aquele que já cumpriu todo o trajeto. E o único que cumpriu todo o trajeto é um só: Jesus Cristo de Nazaré. Aí o Pai o coloca diante de mim e diz: siga Ele. Olha o que é que diz Hebreus no capítulo 12, no versículo 2, e eu vou falar hoje a respeito dos inimigos da restauração da nossa alma, e eu vou falar a respeito de um destes inimigos de restauração da nossa alma, e nós vamos falar de muitos, até quando o Senhor permitir. No capítulo 12 de Hebreus, no versículo 2, Deus estabelece aqui uma verdade que é essencial na nossa carreira cristã, olhando firmemente para Jesus. Amém. Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus. Diga firmemente. Diga outra vez, diga firmemente. Irmãos, não é um olharzinho com uma visão periférica. Você nunca vai conseguir ser o que Deus quer que você seja enquanto Jesus Cristo não ocupar todo o seu globo ocular. Você nunca vai conseguir viver o padrão de Deus para a sua vida enquanto a sua visão para com Ele, o seu olhar para Ele não for firme. Não pisque, porque se piscar você cai. Não olhe para o lado, porque senão você para. Olhe firmemente para Jesus. Meta os olhos nele e não abra. O sangue pode dar no meio da canela. É Jesus e não tem mais para ninguém. É desse jeito. E a cada dia, quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor, mais o inimigo vai colocar coisas na nossa visão periférica para ver, chamar a nossa atenção para nós tirarmos o olhar de Jesus Cristo. Quando Jesus chamou Pedro para vir de encontro a ele, andando sobre as águas, a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus, pisou na água e descobriu que dava para andar sobre elas. De repente Pedro olha para baixo e se lembra que a água é mole, afunda e ninguém anda sobre água, e ele passou a afundar. Porque a visão que eu coloco diante de mim vai determinar a reação que eu terei, a forma como eu vou me comportar. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava como Jesus andava sobre as águas,
Mas na hora que ele olha para a água, ele passa a afundar e Jesus o socorre. E Jesus o socorre. E o retira dali e diz: por que tu duvidastes? Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Se tu não tivesse duvidado, tu tinha atravessado esse mazão todinho sem problema nenhum. O segredo não é onde eu estou pisando. O segredo é para quem eu estou olhando. Não importa, meu filhinho, você pode afundar pisando sobre a rocha e eu andar firmemente andando sobre as águas. O segredo não é onde eu piso, o segredo é para quem eu olho. O segredo não é se você tem ou não tem problema. O segredo não é se você passa ou não passa por lutas. O segredo é para quem você está olhando. Tem um monte de gente afundando-se sem problema nenhum. Tem um monte de gente se matando por não ter problema. Tem um monte de gente se afundando nas drogas por aventura. Tem um monte de gente destruindo família. Não é porque a sua esposa não é maravilhosa, não. É porque ele quer viver uma nova aventura. Ele quer descobrir uma coisa diferente. Então não é o lugar onde ele está pisando que está determinando o que ele está afundando. É para quem ele está olhando. Que nesta tarde o Senhor firme o nosso olhar em Jesus Cristo de Nazaré. Não é onde eu estou pisando, é onde eu estou olhando. E aqui diz o autor: olhe firmemente para Jesus. Por quê? Porque ele é o autor. Diga autor. Você não crê porque você inventou de crer. Quem inventou esta fé que você tem foi ele. É isso que está dizendo. Ele é o autor. Você crê em Deus? Quem crê em Deus aqui, diga amém. Foi Deus que colocou essa fé no seu coração, meu filhinho. Você não é melhor do que aquele que não crê, não. Foi Deus que colocou essa fé no seu coração. E olha o que é que ele vai dizer. Ele é, por que eu vou olhar para ele? Ele é o autor da fé. Oh, maravilha. Mas a outra parte eu ainda acho melhor ainda. Ele é o consumador da fé. Ele faz você crer e é poderoso para fazer aquilo que ele fez você crer. Não é fantástico? Ele diz: creia que eu posso curar. Eu creio. E ele cura. Ele colocou a fé e ele fez o que a fé dizia. Ele disse: se você crê, você pode todas as coisas. Aí eu digo: Senhor, mas e o que é fé? É um dom que eu lhe dou. Tome a fé para realizar isso. Aí você se abre e recebe a fé. Aí ele vai lá e faz o que a fé que ele colocou dentro de você disse que iria fazer. Ele é o autor da fé, ele é o consumador da fé. Olhe para ele, o segredo é ele na sua vida. Pastor, eu preciso de mais fé. Não, você precisa de olhar mais para Jesus. Ai, pastor, você só precisa olhar para Jesus. Por quê? Tudo vem dele, tudo volta para ele. É ele que opera o querer e o efetuar. Ele coloca em mim o desejo e ele realiza o desejo. Nem desejar eu consigo sem ele. É ele que coloca o desejo no meu coração. É ele que realiza o desejo que ele colocou no meu coração. Tudo vem dele, tudo seja para ele. Glória a ele na igreja. Olhe para ele, é isso que ele está dizendo. Olhe firmemente para ele, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Deus deu a Jesus um vislumbre. Eu falei isso ontem em Londres, num outro contexto de pregação. Deus deu a Jesus um vislumbre do que ele ganharia se suportasse a cruz. Por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele não fez da cruz uma barganha. O pai disse: se tu fores até o final, olha aqui, eu te darei o nome que está acima de todo nome. Se tu fores até o final, sabe o que é que vai acontecer contigo? Tu vais te assentar à minha direita e eu colocarei todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E tem a parte mais maravilhosa. O pai deve ter dito: se tu fores até o final, olha a multidão de filhos e filhas que eu darei a ti. Aleluia, diga glória a Deus por isso. Pela alegria. Você sabia que a sua salvação trouxe alegria a Jesus Cristo de Nazaré? Você sabia que Deus não teve nenhuma manifestação de nada quando você comprou um carro novo, ganhou uma casa nova, ou não sei o que? Isso para ele é rotina. A Bíblia diz que só há um motivo de festa no céu: quando um pecador se arrepende. Quer alegrar o coração de Deus? Busque a Deus em arrependimento.
que você vai alegrar o coração do Senhor. Só isso alegra o coração de Deus. Sabe por quê? Porque dinheiro, bens, família, coisas desta terra eu posso conquistar sem Deus, mas perdão para os meus pecados só Jesus Cristo de Nazaré me concede. É Ele que traz isso para a minha vida, a alegria. Olhe firmemente para Ele. Por causa da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia, glória a Ele. Olhe para Ele. Tem os olhos dos problemas e dos não problemas. Tem gente que deixa de seguir a Jesus por causa de problema, mas tem gente que deixa de seguir porque não tem mais problema. Tem gente que deixa de vir na igreja porque está com problema. Tem gente que deixa de vir porque não tem mais problema. Então o segredo não é ter problema ou não ter problema. Quantas pessoas passam a vir a uma igreja e ouvir o evangelho porque está no meio de um monte de problema? E quantos, depois de resolver os problemas, desaparecem? Então não é ter problema ou não ter problema, é a visão. O que é que você está olhando? Para onde você está olhando? Qual é a direção do seu olhar? Se você olhar para Jesus, você não deixa Jesus nunca mais na sua vida. Não é? O sangue dá no meio da canela, o chicote canta. A gente passa por cada uma, mas sem Ele é impossível viver. Aí a gente diz, como disse Pedro, ele às vezes, ele é até duro com a gente, ele diz assim: ai Senhor, está todo mundo indo embora. Ai Pedro, Senhor, olha, o povo está indo embora. Ele diz: vá você também, vaza também, não vou baixar o padrão por sua causa. Aí a gente chega num ponto, né? Aqui eu tenho certeza, todo mundo chegou já nesse ponto, tudo apaixonado por ele, arriado os 4 pneus por ele. Aí ele chega e diz assim: vai-se embora, não vou baixar o padrão não. A gente olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para cima e diz assim: eu vou para onde? É duro, mas eu virei quase que mulher de bandido, apanha mais gosta. Eu vou para onde? Quanto mais eu olho para ti, mais eu descubro, só tu tens palavras de vida eterna. Só tu. Não tem outro lugar. Eu vou olhar para quem? Eu vou para onde? Sem Ele. Ele é o autor. Então, querido, sabe qual é o segredo da minha vida? Para que eu estou olhando? Qual é a visão que está dentro de mim? Porque Deus colocou um padrão para mim. Deus colocou um modelo para mim. E esse modelo é Jesus Cristo. E à medida que eu vou olhando para Jesus, tendo um foco. Foco. O segredo da vida cristã é foco. Tenha um foco na sua vida. E este foco seja Jesus de Nazaré. Primeira coisa que esse texto me mostra: a Bíblia me chama a estabelecer um foco. Segunda coisa, o que está proposto. Qual é a proposta que eu tenho diante deste foco? Ser semelhante a Ele. Estar aonde Ele está. Eu quero me parecer com Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero me parecer com Jesus. Por causa disso, sabe o que é que vai acontecer comigo? Eu vou suportar a cruz. Eu vou suportar as lutas. Eu vou suportar as adversidades. Porque eu tenho um foco. Porque eu tenho uma meta. Porque eu sei o que é que eu quero. Porque eu quero me parecer com Jesus. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo muito que sofreu. Não foi fácil para o meu mestre, não vai ser fácil para mim. Chamaram o meu Senhor de Beelzebul, de demônio. O que não vão chamar da gente? E quando eu tenho este foco, eu olho para ele como um modelo. Meu irmão, o que você diz a meu respeito não vai me fazer diferença nenhuma. O seu elogio ou a sua crítica é a mesma coisa. Quem me define é o foco, é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da minha vida. Agora, quando eu não tenho um foco, toda visão periférica rouba a minha atenção. Qualquer coisa me tira do foco. Ai, deixei de ir na igreja. Por quê? Porque a irmã disse que eu sou feio. Você é. Você é. Fulano só disse a verdade. Não precisava ter dito, mas era só a verdade. Mas você não tem foco. Ah, deixei de ir na igreja porque o pastor não me abraçou. Você não tem foco. Ah, deixei de ir na igreja porque eu não gosto do sotaque do pastor. Não tem foco. Porque um sotaque lindo da bexiga desse, meu irmão. Não tem foco. Deixei de ir na igreja, sei lá. Meu irmão, você não tem foco. Você não tem foco. Porque quando nós temos um foco, nós suportamos a cruz. Nós suportamos a cruz. Deixa eu dizer um negócio para você. Você não vai chegar em lugar nenhum de graça. Em nenhuma área da sua vida. Você não vai conquistar nada na sua vida sem pagar um preço.
Você não vai conseguir lugar nenhum na sua vida sem abrir mão de um monte de coisa. E pare, não entre no jogo do inimigo, não seja daqueles que não faz nada. A única coisa que faz é sentar para criticar quem está fazendo. Daqueles que não buscam nada, mas critica a maneira que o outro está fazendo para ir buscar. Você não tem moral para falar, porque você não está buscando nada. Você não seja assim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu olho para Jesus, eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero ser melhor a cada dia. Eu vou crescer, eu vou me parecer com Ele. Agora, se eu mudar o foco, cuidado para onde você está olhando. Cuidado para onde você está olhando. Onde está metido o teu olhar? Nele? Em Jesus? Porque Ele é semelhante a nós em tudo. Alguém aqui já trabalhou na roça? Aí, Amaral, na roça. Arando terra, já fez arar terra? Vai ensinar o boi a arar a terra, né? Você faz, na minha terra chama campinadeira. Na terra de vocês não sei como é que chama, né? Que bota no boi e o boi vai arrastando. E quando você vai ensinar um moleque novo da roça que não sabe ainda, o segredo para você não fazer o caminho torto é você estabelecer um foco. Então você vai guiando o boi com um foco para fazer a linha reta, principalmente quando você vai fazer risco para plantar. Você tem que fazer... Tá pensando que eu não sei? Pô, acha que eu nasci dentro de um seminário teológico, né? Sou da roça, meu irmão. Aí você faz aquele risco. Aí conta-se que uma vez o pai levou o menino para ensinar ele a arar a terra. Aí o menino era meio ruim da vista. Aí o pai disse assim, olha, segredo para você não fazer o risco torto. Faça um foco, tenha um foco e olhe para ele. Quando o boi tentar ir para um lado para outro, você pega e você vai equilibrando para ir na linha reta. Tá certo? Tá. O pai foi embora, disse, mais tarde eu volto para ver como é que tá. Quando o pai chegou, menino, olha, tava assim, ó. Os caminhos pareciam a estrada de Santos. Um negócio, que bexiga, eu não disse que era... Mas pai, mas eu fiz um foco que estabeleci um ponto e fui seguindo o ponto do jeito olhando para o ponto. E que ponto foi esse que você fez? Aquele lá na frente, aquele ponto branco. Quando o pai foi atrás, era uma vaca que tinha lá na frente. À medida que a vaca andava, o menino ia guiando a vaca. Queridos, muitas vezes nós queremos viver a vida cristã desse jeito. O bom é saber que nós servimos a um Deus que nele não há mudança nem sombra de variação. Em Jesus Cristo não há mudança. Foque-se nele, ele é firme. Amém. Não é hoje. Tem gente que vive seguindo a vaca. Hoje é para a direita, amanhã é para a esquerda. Hoje Deus disse vai, amanhã Deus diz fica. Ô meu irmão, você está seguindo quem? A vaca está melhor. Meu irmão, você está seguindo quem? Olhe para Jesus, tenha um foco na sua vida. Sua colheita vai estar toda atrapalhada, sua vida está toda bagunçada. Irmão, estabeleça um foco, olhe para Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para Ele. Aí eu tenho que saber, Ele é o único. A única visão que eu devo ter diante de mim é Jesus Cristo de Nazaré. E Satanás vai fazer de tudo para tentar tirar esta visão. De tudo. E aí nós vamos falar um pouco rapidinho sobre uma coisa, irmãos, que é um grande perigo que entrou dentro do cristianismo: idolatria. E quando eu falo de idolatria, é idolatria do ídolo de culto católico e do ídolo evangélico. Porque nós estamos cheios de idolatria. E a cada dia isso me assusta mais e mais. Perdemos o culto em espírito e em verdade. E estamos cheios de amuletos dentro da fé evangélica. E nós temos que nos libertar disso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E eu vejo a história se repetir. Sabe o que aconteceu no 4º século? Por um decreto de um rei, um monte de pagãos entrou dentro do cristianismo, quando o cristianismo se tornou religião de Estado. Só que eles vieram para dentro do cristianismo por um decreto real e não por uma experiência de novo nascimento. Não demorou muito e este povo, inconverso, mas aderindo a uma nova religião, começou a sentir saudade dos seus deuses e dos seus cultos. E o ser humano é terrível. Nós achamos um jeitinho para tudo. Esse não é história de que jeitinho é só de brasileiro. Não, meu filho, é para tudo. Sabe o que eles fizeram? Começaram a introduzir dentro do cristianismo práticas do paganismo.
E a idolatria começou a entrar. Ao invés de adorarem os deuses do panteão romano, pegaram os mesmos deuses, os mesmos ídolos, colocaram nomes de figuras cristãs e introduziram dentro do culto. Ao invés de Apolo, virou Paulo. Ao invés de Diana, veio Maria. E assim sucessivamente. E aí, aquilo que era abominável aos olhos do Senhor começou a entrar dentro da igreja. Sabe o que é que aconteceu no nosso tempo? Nós paramos de pregar a mensagem da cruz. E nós começamos a oferecer vantagens para aqueles que se tornassem evangélicos. A história se repetiu e nós tivemos uma avalanche de pessoas que vieram para dentro do cristianismo, porque agora é chique ser evangélico, é chique ter um pastor, é chique dizer que é crente. Aí começou o mundo, essas pessoas inconversas começaram a sentir saudades da forma de cultuar, baseado na matéria, baseado no que é tangível, baseado no que os olhos veem. E aí nós começamos a introduzir coisas que apelam para os nossos sentidos naturais dentro da igreja. E o Espírito Santo vazou do meio da igreja, porque Deus continua dizendo a mesma coisa. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Pastor, por que o senhor celebra a festa de tabernáculo e não coloca uma arquinha no meio da igreja? Porque eu não quero trazer para você informações visuais de um culto, porque o seu culto não é baseado naquilo que você vê, naquilo que você cheira e naquilo que você toca. É baseado naquilo que foi construído dentro do seu espírito. Você não precisa de pontos de contato para se relacionar com Deus. O que é um ídolo, pastor? Um ídolo... No grego, eu não escrevi em grego porque vocês não iam entender, não eu, mas vocês não iam entender. É um simulacro, é derivado de algo que tem o aspecto, é uma figura, é originalmente um objeto de adoração que representa materialmente uma entidade espiritual ou divina e que frequentemente é associada a ele poderes sobrenaturais ou a propriedade de permitir uma comunicação entre os mortais e o outro mundo. Isso é um ídolo. Isso é um ídolo. Tudo aquilo que você dá poderes sobrenaturais, tudo aquilo que você olha com um olhar de que aquilo pode ser uma ponte, uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual, isso é um ídolo. Se você acha que se você levar uma arquinha ungida para dentro de casa, ela vai trazer algum tipo de benefício espiritual para você, isso é um ídolo. Se você acha que a rosa ungida vai trazer algum tipo de benefício espiritual para você, uma vez eu cheguei na casa de uma irmã e tinha lá uma flor, uma rosa vermelha, que ela tinha trazido de umas dessas igrejas. Ela disse assim: pastor, tá vendo? Tinha tanta coisa ruim aqui em casa que a flor murchou. Eu disse: então lá em casa tá triste, porque ela murcha também lá em casa. Murcha, mas murcha numa velocidade. Olha o que é isso. Você está dizendo que uma flor expulsa demônio. Sabe o que é que expulsa demônio? A autoridade do nome de Jesus Cristo na sua boca. Ai, o lencinho ungido, a fronha ungida. Tem de tudo. Tijolo ungido, caneta ungida, vassoura ungida. Só falta vergonha ungida. E nós nos agarramos a isso. Sabe por quê? Porque aquilo que apela para a nossa visão, para os nossos sentidos naturais, não nos obriga a ter uma experiência no meu espírito. Continua mantendo-me. Pastor, por que esses negócios crescem tanto? Porque o diabo, eu não tenho nem medo de dizer, e Deus tem me incomodado a dizer, então eu vou dizer que eu não tenho medo de chicotada. Meu irmão, porque o diabo adora isso. Porque enquanto você é mantido com esse tipo de culto, você está mantido cego para não buscar a única coisa que define a eternidade em você: novo nascimento. Você acha que você está cultuando a Deus, mas aquele tipo de culto não passa de uma esfera de sentidos humanos e naturais. Isso não é culto a Deus. O culto a Deus precisa inevitavelmente passar primeiro por uma experiência de novo nascimento. Onde não há novo nascimento, não há culto a Deus. A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Pastor, a única oração de pecador que Deus ouve é essa: eu me arrependo e aceito a Jesus como o Senhor da minha vida. Essa é a única. Não confunda cantoria com adoração. Não confunda barulheira com avivamento.
Não confunda a placa de igreja com identidade espiritual. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que passaram pela experiência do Calvário e adoram a Deus em espírito, porque o seu espírito foi recriado, e em verdade, porque descobriram que viveram uma mentira até o dia que se encontraram com Jesus de Nazaré. Pastor, e a idolatria romana? Também. Tudo do mesmo balaio. Tudo do mesmo balaio. Bora para a Bíblia. Êxodo capítulo 20. Tudo faria mesmo saco, pastor. É um puxadinho. Hoje nós temos... E sabe por que Deus mandou falar isso? Porque um tempo atrás eu vi um movimento que está entre grandes teólogos do mundo inteiro assinando um documento contrário a algo que foi publicado pelo Papa da Igreja de Roma, dizendo que a reforma protestante acabou e que agora protestantes e católicos são iguais. Ei, rapaz! Alto lá! Eu só tenho um mediador entre eu e Deus, é Cristo Jesus o homem. Maria continua não sendo minha medianeira e eu não dobro meu joelho debaixo de nenhum pedaço de pão e adoro. Agora vem, apanhei que só a bexiga para sair de Roma, agora venha com essa história dizer que eu perdi meu tempo. Venha com essa conversa para cá. Não, pastor, o senhor quer dizer que um católico não pode ir para o céu? Não estou falando das pessoas, eu estou falando de uma doutrina maldita. Eu estou dizendo que Roma já foi julgada e condenada. Glória a Deus. E a Bíblia diz que vai haver alegria no céu quando disser: caiu a grande prostituta que negociou até a alma do povo. Pastor, o senhor está falando de uma cidade? Não, estou falando de uma instituição religiosa que não está só dentro do catolicismo romano, não. Entrou no meio evangélico também. E o irmãozinho que está lá, que não sabe de nada disso, se ele teve uma experiência com Jesus Cristo em Nazaré, ele vai ser salvo. Irmãos, quer que eu diga uma coisa para vocês? Eu acredito que Deus tem uma multidão de salvos dentro da igreja católica. Base bíblica, pastor. Ué, nós não usamos aquele texto direto: sai dela, povo meu, para que não sejais contado com o vosso pecado. Se o povo é dele, é porque nasceu de novo. Ele não diz: sai dela, povo, para ser meu. Ele diz: sai dela, povo meu. É como ele dissesse: eu tenho um povo aí dentro que teve uma experiência individual, pessoal, na sua intimidade, está debaixo de um sistema que é maldito, mas nos últimos dias Deus vai dar um grito e vai tirar todos de lá, em nome de Jesus Cristo. Inclusive da idolatria evangélica. Aleluia. Você aguenta? Não me cutuque. Êxodo capítulo 20. Irmãos, precisamos voltar à palavra. Precisamos pregar o evangelho. Não é não, pastor? Precisamos pregar o evangelho. Doa quem doer. Eu não estou aqui para fazer amigo. Eu estou aqui para pregar a verdade do evangelho de Jesus Cristo. Olha o que diz Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Deus diz: você não vai fazer nenhum tipo de ponto de contato de algo que está no céu, na terra e nem debaixo da terra. O que Deus está trazendo? Esferas de autoridade no mundo invisível. Deus está dizendo: olha, existe um mundo paralelo no céu, na terra e debaixo da terra. Não tente conectá-lo através de ídolos. Não é interessante, irmãos, que quando nós vamos para Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus Cristo, não, sendo Deus, não levou em conta o ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por causa desse nome, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua no céu, na terra e debaixo da terra vai proclamar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é interessante que Êxodo 20 vai falar dessas esferas de autoridade e Filipenses 2 vai dizer que Jesus adquiriu autoridade sobre essas esferas de autoridade? O que Deus está falando? De que há uma esfera de espiritual de autoridade nestes 3 níveis e que ela pode ser conectada, mas Deus está dizendo: não mexa com ela. Chegará a hora em que o Cordeiro vencerá todas estas esferas de autoridade. Aleluia! E ele vai dizer: não faça ídolo dessas coisas. Versículo 5: não se encurve a elas. Não se encurve a elas, nem as sirva.
Pois eu, Senhor, o teu Deus, eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me amam. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que qualquer tipo de reverência e de culto a estes ídolos trazem maldição, não só para você, mas para a sua descendência, até 4 gerações. Deus está dizendo que um culto a um ídolo traz uma maldição sobre a vida de quem cultua, sobre a vida do filho, sobre a vida do neto, sobre a vida do bisneto. E se não for quebrada, vai se repetir, porque outro ídolo vai vir e vai continuar esta maldição. Ai, irmãos, mas Deus sempre sai ganhando de Satanás em Goliada, porque quando chega no versículo 6 ele diz: mas eu, aleluia, faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me ama, aleluia. Deus está dizendo: a maldição acompanha 4 gerações, mas a minha bênção vai até 1000 gerações. Se o culto a um ídolo traz maldição sobre 4 gerações, o culto ao Deus vivo e verdadeiro traz bênção sobre 1000 gerações da sua descendência. Aleluia, aplauda mesmo, ele é digno. Isso não é fantástico? Isso é lindo demais. Ai, porque o povo também fica muito preso na maldição. Eu prefiro buscar a bênção no meio da história. Sabe? Ai não, pá, adorou o ídolo, tem maldição sobre 4 gerações. É, filho, mas eu adorando ao meu Deus tem bênção sobre 1000 gerações. A sua adoração cancela todas essas maldições que foram trazidas. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Olha as proibições de Deus: não faça. Não faça. Do que? Do que há no céu, na terra, debaixo da terra. Não se encurve, não se dobre, não faça reverência, não sirva. Tudo isso traz maldição. Tudo isso traz maldição. E por que, pastor? Calma que eu vou chegar lá. Por que isso traz maldição? Por que isso interfere na minha vida? Por que a idolatria é abominável tanto por Deus? Deus chega ao ponto de dizer que o pecado da idolatria é igual à feitiçaria. E a idolatria e a feitiçaria são irmãs gêmeas. São filhas siamesas, nasceram grudadas. Idolatria e feitiçaria é irmã gêmea. Caminham juntos. Você vai entender hoje por quê. Você vai entender hoje por quê. Romanos capítulo 1. Vamos para o Novo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 22. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre idolatria. Nós precisamos tanto guardar estas verdades no nosso coração, porque nós começamos a pregar um evangelho onde estas coisas não entram, né? Aí hoje em dia não pode mais falar isso não, que ofende. Não ofende não, liberta aquele que está preso na cegueira. Aleluia! Milhares de pessoas, milhares e milhares foram salvas, principalmente no Brasil, ouvindo pregar que ídolo é demônio. E a gente caiu no engano do diabo, que não pode mais falar isso mais não, que é para não ofender o politicamente correto. Eu não vou chegar na casa de ninguém, meu filho, pregando para seu fulano, entrar na casa dos outros, quebrando o ídolo de ninguém. Não vou fazer uma loucura dessa, nem vou fazer isso em rede social, tá chutando imagem de ninguém. Cada um faz o que quiser da sua vida. Agora, no arraial que o Senhor me confiou, eu vou dizer: é pecado, é maldição, não é culto ao Deus verdadeiro. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E aqui o chicote bate em Chico e em Francisco. Não é só a idolatria católica não. É a católica, a evangélica. E eu tenho irmãos, gato escaldado tem medo de água fria. Eu sou um gato escaldado que tem medo de tempo nublado. Eu fui tão escravo da idolatria que o menor cheiro dela me causa asco. Me causa asco. Eu não admito idolatria nem com imagens, nem com objetos de nada, nem com pessoas. Porque hoje em dia tem a idolatria gospel, né? O fã-clube dos artistas. Fã-clube? Meu ídolo é fulano de tal. Na igreja? Ídolo? Você se descabela. Fui um dia desse ouvir um videoclipe de uma música tão bonita, mas não dava para ouvir, porque tinha um bando de doida desequilibrada aos gritos. Quando o cantor apareceu, ainda diz assim: é para adorar Jesus Cristo. Você dá esses gritos no culto? Ai, não sei o que é isso, minha irmãzinha? Ah, se eu tivesse ali para dar uma cotovelada, dizer assim, em nome de Jesus, na espinhela assim, sabe? Eu contei isso quando eu preguei lá em Londres, né? Eu lembro de há muitos anos atrás,
Eu morava no Brasil, numa cidade do interior de São Paulo, e teve um show de um grupo que fazia um sucesso estrondoso. Vou dizer nome aqui não. Um sucesso estrondoso. E teve lá um evento com não sei quantas mil pessoas. E o show atrasou um pouco. E quando daqui a pouco uma multidão gritando: fulana, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Eu disse: onde é que eu vim amarrar meu jegue? Ainda bem que a irmãzinha era uma crente de verdade, saiu de lá de dentro botando fogo pelas ventas e disse: se você veio aqui para me ver, volte para sua casa, porque eu não sou artista, eu sou uma pregadora do Evangelho de Jesus Cristo. E ainda tinha uma irmã lá, coitada, que ela passa uma vergonha que nunca mais vai esquecer, pendurada no pescoço do namorado. A moça disse de lá de cima: desça daí, minha filha, você está num culto, você é santuário do Espírito de Deus, que coisa horrorosa. Meu irmão, ela não desceu por causa da palavra não, foi pelos olhares de todo mundo. Acho que a força do olhar do povo derrubou a pobre dali assim. Eu sei que ela sumiu, que eu não vi mais a cara daquela moça. Perdemos a noção, irmãos, estabelecemos ídolos. Somos os ídolos do pastor fulano de tal, somos os ídolos da denominação. Deus vai derrubar todos os ídolos no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Sabe qual é a diferença que existe entre eu e você aqui? Eu estou em pé, você está sentado, só isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Ai, agora é uma moda de honra também, né? Cuidado com essas honras. É uma tal de uma honra que não passa de bajulação. Ô meu irmão, ai, tem que honrar o pastor. Ô meu irmão, tem que honrar todo mundo. Cuidado para não confundir puxação de saco, perdoe o termo que é vulgar, com honra. Você quer me honrar? Viva o evangelho que eu prego para você. Vai ganhar uma para Cristo? Prega o evangelho. Eu detesto paparico. Aí depois me assim, como o pastor Orlando é grosso, eu gosto de dar uns coices. Aí você não deixa. Quando o negócio vai se. Sou melhor do que ninguém. Criar ídolo. Nós somos tendenciosos a isso, irmãos. Eu tenho que me policiar. Você tem que se policiar. Nenhum aqui é bom. Todos nós temos que nos policiar nisso. Amém, irmãos? Respeitar o irmão, reconhecer a unção de Deus na vida dele, reconhecer que ele é bênção na minha vida, eu sou bênção na vida dele, mas sem idolatria, irmão, sabendo que ele é feito da mesma matéria que eu, e está na mesma luta que eu, e está caminhando na mesma direção que eu, e que sem a graça de Deus ele cai igual a mim. Então, meu irmão, baixa a bola todo mundo e vamos adorar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essas coisas horrorosas. As estrelas, fã-clube, é uns tratamentos. Não, irmãos. Não, irmãos. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Deixa eu me controlar. Romanos capítulo 1. Paulo está falando de culto aqui em Romanos 1. Paulo está falando de culto. E ele vai chamar, olha o que é que a idolatria faz. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Um idólatra é um doido, Paulo diz. É um louco. Por que louco? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. De homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não vem me dizer que Paulo está falando de uma idolatria mitológica, onde o homem era metade homem, metade cavalo, minotauro. Ou não, Paulo está dizendo imagem de homem. Fizeram uma imagem de Pedro, de Paulo, do pastor, do líder de louvor, e estão adorando. Vocês são loucos. Vocês estão doidos. Irmãos, nenhum anjo no céu não aceitou culto de adoração. Quando o apóstolo João, olha como a idolatria é perigosa. João, o grande apóstolo, foi enredado por ela. Quando terminou de receber a revelação do Apocalipse, João se prostrou diante do anjo para adorar. O anjo pega João pela mão e diz assim: levanta-te, João. Eu sou um servo do Senhor como tu. Adora a Deus, a Ele somente. Um anjo, irmão. O apóstolo Pedro, quando chega diante do irmão, na casa de Cornélio, ele corre para ir adorar, dobrar o joelho. Pedro, meu irmão, levante. Que doideira, vai dobrar o seu joelho diante de mim? Eu sou um servo do Senhor como tu. A nossa adoração é a Deus, não ao homem. Aleluia. Paulo está dizendo: você é louco, meu irmão. Você fez uma imagem da mãe de Jesus. E é um horror, né? Porque Maria perdeu a identidade. Maria não, porque aqui não tem nada a ver com Maria.
Tem Maria do Ó, Maria da Silva, Maria de Lourdes, Maria Preta, Maria Gorda, Maria da Cabeça, Maria da Boa Morte, Maria dos Pobres, Maria do Rico. Gente, que crise de identidade horrorosa é essa? Respeite a memória da mãe do meu Salvador. Porque se você fizesse isso com a minha mãe, você ia se ver comigo. Ah não, pede a mãe que o filho dá. Que mentalidade mais humana, que coisa mais rasteira. Queridos, os céus são os céus do Senhor. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Não adianta pedir nem a Pedro, nem a Paulo, nem a Maria, nem ao pastor. Peça a Jesus Cristo que ele ouve a tua oração. Ai, esses crentes não gostam de Maria. Nós a amamos, respeitamos, honramos a memória da mãe do meu Salvador, mais bem-aventurada do que todas as mulheres desta terra, escolhida para a mais sublime de todas as missões, serviu a Deus com tudo, morreu, está na glória, gozando das bem-aventuranças e esperando o arrebatamento da igreja. E quando eu chegar lá, eu vou dar um cheiro nela e dizer como foi lindo o seu ministério, irmã Maria. Mas ela não se transformou em deusa. Me mostre na história da igreja alguém ensinando algum tipo de oração para fazer a ela. Morreu, está sepultada lá em Éfeso, na Turquia. Ah não, ela foi assunta aos céus. Isso é uma doutrina romana criada em 1950. Onde é que ela estava até 1950? Quase 2000 anos esperando. Foi melhor o ladrão na cruz, Jesus disse ainda hoje. Para com essa besteira. Para de querer fundamentar a tua fé baseada em decisões de homens, que muitas vezes é conchavo político, para enganar o povo, para acordos políticos, para manipular a mente dos outros. A verdade absoluta é a palavra de Deus que você tem nas suas mãos. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, meu irmão. Ah, pastor, se eu prego um negócio desse, não tem um monte de gente que vai ficar com raiva do Senhor? Só se for um fanático religioso, porque se for alguém com um coração sincero, vai examinar aquilo que eu estou dizendo. Seja um bereano, não engula o que eu estou dizendo, não. Pegue a Bíblia. Quando Paulo chegou em Beré e começou a pregar, ao invés de o povo pegar em pedras para apedrejar Paulo, foram examinar a pregação de Paulo com os escritos e chegaram a uma conclusão: Paulo está certo. Pegue o que eu estou dizendo, você que está me ouvindo, pegue o que eu estou dizendo, confronte com a Bíblia. Se eu estiver errado, eu venho aqui lhe pedir perdão. Mas se eu estiver dizendo a verdade, dobre-se diante da verdade de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que acordar, voltar à simplicidade do Evangelho, voltar à verdade que salva, a verdade de Deus. Irmãos, nós não vemos mais Deus operar no meio da igreja. Onde está o mover do Espírito? Onde está a manifestação do poder de Deus? Onde estão aqueles cultos onde os crentes, ouvindo a palavra, eram batizados no Espírito Santo, começavam a falar em línguas no meio da igreja? Cadê isso? Não tem, porque nossos cultos agora viraram um ritual de manipulação. Trocamos a glória de Deus por luzinha e fumacinha. Já não tem mais a presença, tem manipulação de homens. Mas Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi que caiu, irmão. Eu creio! Eu creio, irmão! Temos que voltar para a simplicidade do Evangelho. Se alguém não gostou, eu vou falar com o chefe. Fique bravo comigo, não. Tem nada a ver comigo, tem a ver com o Evangelho. É que Deus me chamou para pregar o Evangelho, não foi para fundar uma ONG piedosa? Não foi, irmãos. Foi para pregar o Evangelho. Aquilo que não está no Evangelho, nós não vamos pregar. Mas aquilo que é Bíblia, opa! Paulo está dizendo, um bando de doido. Olha o que é que diz o versículo 24. Por causa disso, Deus os entregou aos desejos do seu coração. Irmãos, a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Bem-aventurado é o filho a quem Deus corrige. Ah, meu irmão, mas quando ele entrega. Isso é uma expressão pesadíssima. Deus entregou. Nós temos uma outra situação em que Paulo entrega um irmão ao diabo, porque estava tendo relações sexuais com a madrasta, a esposa do seu pai. Paulo entrega ele ao diabo e diz: eu entrego ele a Satanás, para que a carne sofra e o espírito se converta. E o diabo pegou, porque há uma autoridade. Se a palavra de Paulo, dizendo que entregava aquele irmão, causou um negócio tão pesado no irmãozinho, tão pesado, que chegou uma hora que Paulo diz: recebe-o de volta para que ele não morra de demasiada tristeza. Agora imagina Deus, a Paulo dizer: não fui eu que entreguei, não, foi Deus.
Valha-me Cristo. Deus os entregou aos desejos do seu coração, a imundícia. Desonraram seus corpos entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. E aí o texto vai ficar tão pesado que eu não vou nem entrar nesse campo, porque ele vai exigir uma outra ministração. Porque Paulo vai dizer que esta idolatria, por que essa idolatria desfigura a imagem de Deus que está diante de nós? Presta atenção a isso. O perigo da idolatria. Nós começamos a ministração falando de Hebreus 12:2, de que você tem que ter um alvo diante de você único, que é Jesus. Por quê, pastor? Porque eu me pareço com aquele para quem eu olho. Eu me pareço com aquele com quem eu ando. Aí Deus está dizendo que você é um louco quando estabelece um ídolo diante de você, porque você vai se parecer com o ídolo que você colocou diante de você. A idolatria desfigura a criação. O culto ao ídolo desfigura a criação e traz maldições tão profundas que Paulo diz que por causa da idolatria instaurada na terra, os homens se inflamaram por homens, as mulheres por mulheres. E Deus os entregou a estas paixões, cometendo torpeza entre si. Paulo vai atrelar isso à idolatria. Por quê, pastor? Porque é como se ele dissesse: a criação humana, o DNA humano foi afetado por conta desta visão distorcida. Ao invés de olhar para o modelo que é Jesus, olha para o modelo de um ídolo. E eu provo, porque eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Eu olho para Jesus Cristo, eu ando olhando para Jesus. De tanto eu andar com uma pessoa, eu termino me parecendo com ela. O apóstolo Pedro, e essa transformação é tão sutil e tão poderosa e tão profunda que você nem percebe que está parecendo com Jesus Cristo, mas você está se parecendo com Jesus Cristo de Nazaré. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Um dia decidiu trair Jesus, sentou no meio de um bando de gente, começou a conversar, foi abrir a boca e o povo disse assim: tu é um deles, tu é da turma dele. Não, sou não. O quê? Teu jeito de falar te denuncia. Tu está parecido com ele demais. Vai chegar uma hora na sua vida que você vai se parecer tanto com Jesus Cristo, que até quando você tentar negar ele, você não vai conseguir. Amém, Jesus. Porque o teu jeito vai parecer com ele. O teu jeito. Você anda tanto com uma pessoa que você se parece com ela. É ou não é? Eu passei tantos anos, banco de anos da minha vida, que sabe qual era o meu serviço? Com que era que eu trabalhava? Logo quando eu me converti, eu ouvia as pregações de Valnice. Eu passava 8 horas por dia. Eu ia para o culto no final de semana, ouvia Valnice 3, 4, 5 horas, porque a pregação, o culto dela começava às 4 horas da tarde, tinha que terminar às 10, 11 horas da noite. Já não tenho idade não. Ouvia aquilo tudo. Quando chegava no meio da semana, sabe o que era o meu trabalho? Colocar um Walkman, eu sou do tempo de Walkman, me respeite, viu? Botava um Walkman no ouvido, na frente do computador, ficava ouvindo Valnice transcrevendo a mensagem. 8 horas por dia era meu trabalho. Transcrever o que Valnice pregava. Ouvia aquela mensagem pelo menos umas 10 vezes. Traz para frente, frente para trás, traz para frente, frente para trás, traz para frente, frente para trás. Todo dia, o dia todinho. Chorava que me acabava querendo pregar. E aquilo foi entrando. E eu achando que era tempo perdido. Eu entrei em crise. Deus me chamou para pregar. E eu fico agora aqui transcrevendo a pregação dos outros. E eu aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada. E não sei o que. Quando foi um dia, teve um culto lá em São Paulo. A gente estava em São José dos Campos. Valnice decidiu em cima da hora: não vou pregar. Não vou voltar para São Paulo. Cheguei, ele me chamou e disse assim: você vai pregar. Nunca tinha pregado. Quando eu cheguei em São Paulo, subi no púlpito para pregar. Meu irmão, abri a boca, o povo me batizou Valnice de calça. Eu não sabia que Deus não estava perdendo tempo comigo não. Deus estava me treinando. De tanto ouvir Valnice, terminei parecendo com Valnice. É uma tristeza, lutando para tentar tirar. Mas terminei absorvendo tanto daquilo. Eu disse: Senhor, não estava perdendo tempo não, era investimento. O tempo que você passa na presença de Deus não é perda de tempo não, é investimento, meu filho. Quanto mais você se aproxima dele, mais você vai parecendo com ele. Aí você me diz: ai, Senhor, Deus me chamou para pregar, mas agora eu só fico orando, só ouvindo palavra, só ouvindo. Fique tranquilo, vai chegar uma hora que você vai abrir a boca, o povo vai olhar para você e dizer assim: é Jesus todinho, meu filho. Sabe como é que eu creio no arrebatamento da igreja? Igual a Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou tão junto com Deus que chegou uma época que não encontrou mais caminho de volta e Deus tomou para ele. Eu digo, a minha tradução é assim: Enoque andou tão junto com Deus, que se pareceu tanto com Deus, que não tinha mais lugar na terra, Deus levou para lá. A igreja vai andar tanto com Jesus Cristo, que vai se parecer tanto com Jesus, que vai chegar uma hora que não vai ter jeito, vai ter que subir para morar junto com aquele com quem ela se parece.
Não é não? Hebreus 11, exatamente. Aí nós colocamos um outro padrão diante de nós, um ídolo. Você vai se parecer com ele. Esse mundo não é digno. Uhum. Homens dos quais este mundo não era digno. Com que eu vou me parecer, pastor? Com aquilo que você coloca diante de você. Aquilo que você coloca diante de você. Mas, pastor, o ídolo é o quê? Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. E aqui é uma coisa que nós precisamos atentar, porque o apóstolo Paulo vai fazer uma declaração muito interessante. Paulo diz assim, olha, versículo 4, capítulo 8, 1 Coríntios, versículo 4. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Aleluia. Diga, o ídolo não é nada. Então, pastor, qual é o problema então? O grande problema, eu vou lhe explicar o grande problema. Paulo está dizendo aqui, o ídolo em si não é nada. Irmãos, eu servi durante muito tempo dentro de uma igreja idólatra. Muitos anos da minha vida. Nós tínhamos ídolos dentro da igreja. O povo ia acender vela, pagar promessa, dobrava o joelho, chorava nos pés do ídolo. E acontecia muitas vezes de que aconteceu isso comigo várias vezes, eu limpando aquele ídolo que recebeu tanta oração, tanta vela, tanta promessa, e tanta gente que foi lá dizendo que foi atendido na sua promessa, aí eu num descuido, puf, o ídolo caía, e só quebrava o pescoço, porque eu acho que era a parte mais fina, puf, quebrava. Sabe o que era que eu fazia com aquele ídolo? Jogava no lixo. Lixo. Ele não servia mais. Por quê? Porque o ídolo não é nada. Ou você acha, tinha aqueles santos que só apareciam em dias específicos, por exemplo, chegava na Semana Santa, tinha a procissão do Senhor morto, colocava aquela imagem do dito Jesus num lugar e o povo carregava. Sabe quando terminava aquilo, onde era que a gente guardava aquele que recebeu tanto culto, tanta adoração, tanta vela, tanta procissão? Num depósito velho lá nos fundos da igreja. Aí quando chegava na Semana Santa do outro ano, a gente lavava, limpava, arrumava, botava flor e o povo adorava. O ídolo não é nada. Quebrou? Compra outro. O profeta chegou ao ponto de dizer, você é tão insensato que você vai na floresta, corta uma árvore, metade dela faz um fogo e se aquenta, e a outra metade faz um ídolo e adora. Ô homem insensato, a madeira que você adorando é a mesma que está fazendo fogo para esquentar você. O ídolo não é nada. A Bíblia chegou ao ponto de chamá-lo de um espantalho num pipinal. Não é nada. Então onde é que está o problema? O problema está no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 19. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 19. A mesma carta, o mesmo apóstolo. Que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Versículo 20. Antes eu digo que as coisas que os gentios sacrificam é a demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo está dizendo, sabe o que? Parafraseando Paulo está dizendo, irmãos, aprendam uma coisa: o ídolo, objeto, não é nada. O grande problema está no culto que você presta ao ídolo. Preste atenção. O mundo espiritual se move por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que cheira. Na antiga aliança, o incenso queimado no templo movia o coração de Deus. O som das buzinas movia o coração de Deus. Aquilo, a arca da aliança visível, movia Deus. Deus estava ali presente, que alguém tocasse, morria. O animal sacrificado, o mundo espiritual era movido por isso. Na nova aliança, o incenso é a oração dos santos que sobem para o céu. O culto é em espírito e em verdade. O sacrifício já foi de uma vez por todas na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré. Mas o mundo espiritual segue as mesmas regras, tanto para Deus quanto para o diabo.
No reino das trevas continua se sacrificando animais, sangue continua sendo derramado, incenso continua sendo queimado, velas continuam sendo acesas. E isso move com o mundo espiritual das trevas, pastor? Sim, porque o ponto de contato com o mundo das trevas é o mesmo. E por que eles fazem isso que nós fazíamos no passado? Porque para eles não há um redentor, e para nós há um redentor, Jesus Cristo de Nazaré. Aí Deus diz, Jesus diz em João capítulo 4, os verdadeiros adoradores que o Pai procura, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esta é a única adoração que o Pai recebe. Amém. Qualquer hora adoração, veja, adoração continua sendo uma ferramenta de alimento para o mundo espiritual. Porém, a única tipo de adoração que sobe para o trono de Yahvé é aquela que é feita em espírito. Você colocou um ídolo, dobrou-se diante deste ídolo. Repito, seja ele católico, ou evangélico, ou budista, ou xexonoísta, seja lá de que bexiga for. Você se dobrou diante dele. O objeto em si não tem poder nenhum. É nada. Mas na hora em que você presta um culto de adoração, Deus não recebe esta adoração. Mas não é adoração, pastor? Querido, fogo não é fogo? Mas Nadab e Abiú foram mortos porque colocaram fogo no templo. Mas Deus chamou de fogo estranho. Mas fogo não é fogo? Adoração não é adoração? Deixa eu dizer um negócio para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Posso dizer? Vocês não estão com medo de mim não, né? Tem um homem olhando com as caras de quem está com medo. Eu não vou bater em ninguém não, eu estou mansinho. Deixa eu dizer um negócio para você. Não é você que diz a Deus como você vai adorar a Deus. É Deus que diz a você como quer ser adorado. O culto a Deus não foi inventado pelo homem para movimentar Deus. Foi Deus que estabeleceu e disse aos sacerdotes: cuidado, não se atreva a fazer diferente. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o culto a Deus é cheio de detalhes que precisam ser observados. Senão Deus não recebe e pune. Aí Paulo está dizendo, o ídolo não é nada. Mas na hora que alguém coloca um ídolo e presta culto a este ídolo, há um demônio por trás deste ídolo se fortalecendo. Porque não existe coisa que o diabo mais deseja do que a adoração. Satanás deseja tanto a adoração que ele fez uma proposta indecente a Jesus. Mas pense numa proposta indecente. Pelo pecado, o homem transferiu a Satanás o domínio de todos os reinos deste mundo. Jesus chama ele de príncipe deste mundo. Paulo chama ele de Deus deste século. Jesus, um dia sendo tentado no deserto, Satanás faz uma proposta para ele que, se fizesse para a igreja evangélica de hoje, a resposta era sim, está aceito, top na hora. Jesus veio para conquistar os reinos deste mundo pelo derramar do seu sangue. Satanás disse: vamos encurtar o caminho? Se tu me adorares, se tu dobrares teus joelhos, só um minutinho, Jesus. Pensa numa adoraçãozinha rapidinha, só um minutinho. Olha os reinos deste mundo, todos são meus porque me foram dados. Eu te dou tudo por um minuto de adoração. Será que adoração é algo caro? Será que Satanás deseja adoração? Será que a adoração fortalece a ele? Uau, ele comprometeu tudo. É tudo ou nada. Jesus olha para ele assim: para trás de mim, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E não é interessante que quando Jesus dá a cartada, a Bíblia diz, e ele se ausenta. Como que ele dissesse: tudo que eu fiz até agora era para isso, para adoração. Não consegui, perdi a parada. Paulo disse que na hora que você tenta adorar a Deus através de objetos, através de ídolos, não é a Deus que você está adorando, mas é a demônios. Pastor, por trás de cada ídolo há um demônio, por trás de cada ídolo adorado há um demônio. E o que é adoração? Proskreneu no grego, dobrar-se. Ah, mas nós não adoramos não, é só uma foto, uma lembrança. Você não carrega uma lembrança da sua mãe dentro da sua carteira? Não, eu não. Mas você não carrega? Não, carrego não. E vendo me dizer que você dá à sua mãe a mesma importância, a foto da sua mãe que você dá ao santinho de proteção que você carrega, que é mentira sua. E outra coisa, adora sim.
É prestação de culto? Sim. É objeto de culto? Sim. Você queima incenso bonitinho. 3 de 2. Pega um cerimoniário de um culto romano. Quando ele vai queimar incenso, ele queima 3 de 2 diante de um ídolo e 3 de 3 diante do sacrário, onde para ele está Jesus ali dentro, feito de farinha de trigo. Sendo que meu Jesus não é feito de farinha de trigo, não. Ele é o leão da tribo de Judá, sentado à direita do trono do Deus Todo-Poderoso. É adoração? Sim, Senhor. E é culto a demônio? Sim, Senhor. E Paulo está dizendo, eu não quero que vocês participem da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Por quê? Só mais esse versículo e eu termino. Salmo 115. Vocês olhem por mim, viu? Eu entro na batalha, mas eu tenho uma retaguarda de oração aqui me fortalecendo. Aleluia. Salmo de número 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Som algum sai da sua garganta. Paulo descreveu um ídolo de um homem, de uma pessoa. Agora, olha a sentença do versículo 8. Olha a sentença de Torá aqui do versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Mas Deus não disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança? E Deus não disse que está trabalhando em nós para que nós sejamos a semelhança de Jesus Cristo? Na hora que você tira o olhar de Jesus Cristo e olha para o ídolo e põe sua confiança nele, o salmista diz, torne-se semelhante a ele. Semelhante em quê? Boca, mas não fala. Olho, mas não vê. Mãos, mas não apalpam. Morra. Um morto vivo. A tua identidade, a tua alma vai sendo engessada, porque você se torna semelhante àquele que você confia e cultua. Um torpor. Vocês já prestaram atenção que todo idólatra termina se parecendo com o ídolo que adora? É um negócio meio morto. Não tem reação. Aí diz, esses crentes são muito barulhentos. Não, filha, é porque aqui a gente tem boca e fala, tem olhos e vê, tem nariz e cheira, tem mãos e levanta, a gente anda. Por quê? Porque é assim aquele que a gente adora. Irmãos, esse versículo me deu um morro no estômago. O versículo 8 é muito forte. Com quem que eu vou me parecer? Com quem eu cultuo? Com quem eu adoro? Olhe firmemente para Jesus. Amém. Pareça com Jesus. Amém. Meu amado, nós precisamos tocar nessas coisas, pastor. Precisamos tocar nessas coisas, porque este é o evangelho libertador, é o evangelho de Jesus Cristo. Não é pela força, não é para ofender pessoas. Repito, não tenho a menor dúvida de que Deus tem salvos e perdidos em todos os grupos. Eu estou falando de doutrina, eu estou falando de sutilezas, eu estou falando de coisas que entram no meio da igreja e nós não percebemos. Eu estou falando de enganos e muitas vezes por nós não pregarmos a verdade, nós achamos que está tudo bem. E não é tudo bem, não é bem assim. Nós continuamos sendo um povo que foi arrancado da idolatria e que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Não vamos perder essa visão. Estão comigo? Amém. Não vamos perder isso. Aleluia. Não vamos nos tornar um bando de idólatra. Não vamos dizer que é a mesma coisa e que está tudo bem. Não, não é assim não. Amém. Amamos aqueles que fazem tal coisa? Sim. Vamos nos... Não. Respeitamos? Sim. Eu chego numa casa de... Irmão, pastor, alguém lhe convida para pregar numa igreja cheia de ídolos, o senhor vai? Oh, vou. O ídolo ali que está ali, para mim, ele não é nada. Nada. E eu vou para pregar o evangelho. Entro numa casa que tem ídolo, senhor, como é que faz para pregar para um idólatra sem ofender ele? Do jeito que eu prego para um crente sem ofender ele. Eu não estou ali para convencer. Na mente. Eu
não disse para vocês, se não houver novo nascimento. Irmãos, a pregação do Evangelho é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A gente não vai pegar... Minha mãe dizia, né, que quando quem quer pegar uma galinha não fica dizendo show não. Pega o milho e fica... Quando a galinha vem, pega, arranca as penas, a moela, come, faz uma galinhada. E os goianos ainda botam piqui para estragar o negócio, né? Mas enfim... Meu irmão, você não vai pregar falando, debatendo doutrina religiosa. Quando você vai anunciar a salvação, você vai falar do amor perdoador de Jesus Cristo. A pessoa vai falar de Maria, deixa a Maria quieta no canto dela. Vamos falar do amor de Deus por você. Ai, na minha imagem, deixa a imagem lá. Não. Vamos falar do amor de Deus por você. Não é confronto não, mas nós temos que saber o que é verdade e o que é engano. Não é não? Chegou? Opa, agora certo, você vai aprender. Você vai rejeitar tudo isso. Você vai renunciar a isso na sua vida. Você vai quebrar esta maldição na vida da sua família. Você vai estabelecer um pacto com Deus de que a sua adoração a Ele vai ser em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé, meu querido? Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh, maravilha. Feche seus olhos.